artistas e a nova lei de licitação. A lei 14.133, publicada no dia 1º de abril de 2021, veio em substituição à lei 8666/93. E nós vamos aqui buscar analisar a nova lei de licitação e a contratação de artistas para com a administração pública. Para facilitar a compreensão, dividi os temas em blocos e nós vamos ter os blocos na seguinte ordem. O primeiro bloco, nós vamos tratar de uma introdução, princípios da administração pública e dos agentes públicos. No segundo bloco, nós vamos tratar de concurso, pregão e diálogo competitivo. No terceiro bloco, credenciamento. O quarto bloco, publicidade dos atos e atos digitais. No quinto bloco, documentos e regularidade fiscal. No sexto bloco, justificativa do preço. No sétimo bloco, processo de contratação. No oitavo bloco, inexigibilidade. E no nono bloco, a vacatio legis, com algumas conclusões sobre o tema. Fico aguardando você para que possa assistir, compreender todos os blocos e os temas. Não se esqueça, vamos fazer essa publicação de forma fracionada e aguardo você assistindo, se inscrevendo no canal, assistindo nossos vídeos, dando aquele like e principalmente fazendo o feedback com os comentários, tirando suas dúvidas e fazendo contato conosco. Vou lhe aguardar para todos os blocos. Poderemos ter blocos em um vídeo só e blocos em vídeos separados. Contratação de artistas e a nova lei de licitação. A lei 14.133, publicada agora no dia 1º de abril de 2021. Nós vamos tratar especificamente da contratação dos artistas. Então, nossos pensamentos, nossa extração de tema é sobre este foco. E com isso, nós vamos iniciar o primeiro bloco com uma introdução, aspectos dos princípios administrativos e a questão dos agentes públicos, que é muito importante. Mas eu te convido para se inscrever em nosso canal, dar o like e fazer aquele feedback, trazer suas dúvidas e fazer contato conosco. Quanto aos princípios que regem a administração pública, são princípios que levam à estrutura do poder público. É a legalidade, ou seja, os atos da administração pública, eles precisam ser legais, estarem embasados em uma legislação. Impessoalidade, precisa totalmente de isenção, ser impessoal, não pode haver favorecimento, participações, colaborações. Moralidade. A administração pública, ela é dotada de moralidade, seus atos precisam ter moralidade. E é por isso que o gestor público, ele tem que conhecer dos princípios da administração para poder ser um excelente gestor. Publicidade. Todos os atos da administração pública precisam ser públicos, porque a administração pública, ela é do povo. Então, tudo que o gestor público faz, ele precisa publicizar, dar conhecimento ao cidadão. E nós temos outros princípios, mas vamos ficar por aqui apenas para que vocês tenham noção de que o gestor público, ele precisa seguir os princípios para que tenhamos uma excelência do serviço público. Na contratação dos artistas, quem pode ser parte? Nós temos que observar que, neste caso específico nosso,
o artigo 6º, ele estabelece as partes que podem participar dessa contratação. Quem são essas partes? No nosso caso, o contratante é a administração pública. Pode ser através do Poder Executivo direto, em uma Secretaria de Estado, Secretaria de Cultura. Pode ser por uma indireta, por uma autarquia, por uma fundação. Vai depender do organograma do poder público municipal, estadual e federal, a quem está disponível em dotações orçamentárias para contratação de artistas. Não é todo ente público que pode fazer contratação de artistas. Ela tem que ter nos seus estatutos, nos seus regimentos, na sua dotação orçamentária, esta finalidade, essa disposição. Quando falamos de agentes públicos, é preciso observar que são autoridades. Então, o artigo 7º, ele traz que a autoridade máxima ou a quem a organização administrativa indicar, promover gestão por competência e designar agentes públicos. Isto é uma matéria nova, um artigo novo, em comparação com a Lei 866/93. Tá? Isso aqui é novo, esse texto. Então, observem que a autoridade máxima, ela tem que promover por competência. Então, o gestor público fica aqui atrelado à competência. Aquele gestor público que não tiver competência, lamentavelmente, entregue o seu cargo. Mas ele pode designar agentes públicos para o exercício de determinadas funções sobre contratação, no nosso caso, de artistas. Então, no inciso 3, vem definindo que os agentes públicos, eles podem participar da gestão, desde que não sejam, observe, não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Esse texto também é novo. E o que é importante extrairmos daqui é que o agente público designado pela autoridade máxima, a autoridade máxima aqui é o presidente de uma fundação, diretor de uma autarquia, o presidente, secretário de cultura. Esse agente público que integre a CPL, pregoeiro, setor jurídico, ou que faça parte do controle interno, não pode ter vínculos com o licitante. Isso é que é mais importante. No artigo 14, já vem outra vedação. Não pode participar de licitação ou contrato. Aí já é o inverso. Não pode participar. Artistas, no nosso caso, que tenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante. O artista não pode ter nenhum vínculo com o dirigente do órgão. E não é só isso. Ou que atue na fiscalização ou na gestão do contrato. Qualquer pessoa que esteja vinculada ao contrato que vai ser celebrado,
o artista, tendo conhecimento, ele não pode participar da licitação. Sendo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Observe, vamos extrair daí que o artista, ele quando vai contratar com o município, com o Estado ou com a União, através dos seus órgãos que lidam com a contratação de artistas, ele tem que saber que se existe naquele órgão algum parente dele, nesse contexto, ele não pode ser contratado. Ele não pode participar da contratação. Essa vedação tem que estar no edital de licitação. Mas no nosso caso de contratação de artistas, não é a licitação, é o contrato. Então, se é o contrato, como ele vai ter essa decisão expressa? Através de uma declaração de que ele, artista, não tem nenhum vínculo com esta abrangência, com o servidor, com o agente público. Então, observe que no contrato do artista para com o órgão público, é necessário que o órgão exija do artista a declaração de não vínculo com nenhum agente público. Porque o próprio contratado, o artista, ele tem que já dar uma outra declaração de que não tem vínculo com o órgão público, porque ele não pode ser contratado pelo órgão, pela fazenda, que o remunera se ele é servidor público. Isso é um princípio da moralidade. Quando tratamos do agente público, vamos nos deparar com o artigo 73, que é um artigo novo, que diz: responde por contratação indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, solidariamente, com o contratado pelo dano ao erário, cabendo outras sanções. Ou seja, o que é que extraímos daqui? O agente público ou autoridade máxima vai responder solidariamente. O que é solidariamente? Tanto o artista quanto o agente público vão responder pelo dano ao erário e outras sanções que possam ocorrer, dependendo do ato, se for comprovado dolo, fraude ou erro grosseiro na contratação. E como é que isso se caracteriza? Um exemplo fácil: o não cumprimento das exigências legais para a contratação do artista. O famoso jeitinho brasileiro. Não, vamos dar um jeito, bota fulano, bota uma documentação fria, qualquer coisa dessa natureza. Então, se for comprovado dolo, fraude ou erro grosseiro, os dois vão responder. Em outro aspecto, também que deve ser muito bem alertado, é no artigo 94. Surgiu agora, com a nova lei, a obrigatoriedade da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas todos os contratos realizados por municípios, estados e União. Aqui será uma concentração de publicações. E no caso dos artistas, o que é que aparece de novidade? É que antes
você divulgava apenas a contratação do artista, o cachê pago pelo artista. Mas agora, com o artigo 94, o órgão público ele é obrigado a, pelo parágrafo 2º, publicar o cachê do artista, dos músicos ou da banda. E mais, o transporte, a hospedagem, a infraestrutura, logística do evento e qualquer outra despesa que ele tenha para a finalidade de contratação do artista. Assim nós concluímos esse primeiro bloco. Vejam quanta novidade surgiu com a nova lei. Novidades que tornam a vida do agente público e do gestor público mais cauteloso, mais rígido, para que não tenham suas contas rejeitadas, reprovadas nos tribunais de contas. Contratação do artista agora ficou mais transparente, mais rígido, evidentemente, porque quando vai fazer toda essa colocação do artigo 94, torna mais rígido a contratação do artista. E é preciso que o artista passe a ter cautela, conhecimento, mesmo que o artista não faça pessoalmente, mas tenha uma boa assessoria para acompanhá-lo nos novos processos de contratação. Porque existe agora uma nova estrutura para a contratação do artista com a administração pública.